A história do Brasil foi marcada pela construção de cidades nascendo em volta de igrejas católicas. Mas essa história não se repetiu em uma pequena cidade do município de Goiás. A poucos quilômetros de Caldas Novas, Palmelo nasceu ao redor de um centro espírita. A cidade teve como grande representante um aluno de Eurípides Barçanufo, Jerônimo Candinho, e sua esposa Francisca Gomide, mais conhecida como Dona Chiquinha, foram responsáveis pelo início da doutrina espírita no centro-oeste brasileiro. O Sr. Jerônimo era um homem assim, muito sistemático. Era muito sistemático, muito positivo. Ele não falava não para ninguém, entendeu? Falava assim que um médico que não tinha estudo era igual uma mesa partando uma perna. Ele tinha um carinho com todo mundo, viu? Meu pai era um homem muito franco, muito decidido, entendeu? Um homem que ele não sabia mentir. Ele era um paizão, sabe? Ele não pronunciava o nome de Eurípides se ele estivesse sentado. Ele levantava para falar o nome de Eurípides Barçanufo. Eu podia ter o jeito que ele tivesse. Ao que ele ia falar o nome de Eurípides, ficava em pé. Certo? Ele falava, aí perguntaram ele por quê. Falou, por respeito que eu tenho com ele, que nunca acaba. Eu pensava, meu Deus, como esse professor era querido, né? Hoje os alunos mal sabem até como tratar um professor. E ele, com toda essa veneração, esse professor deve ter marcado muito a vida dele. Falava muito sobre Eurípides. Eurípides para ele era o segundo Deus na Terra, né? Eurípides é uma pessoa de um respeito muito importante. Eu falo assim, comovido, porque por causa do meu pai me explicava muito para nós quem foi Eurípides, né? Foi um grande homem. Então eu acho que foi isto que trouxe na cabeça do Jerônimo, de quando ele começou aqui, de ter escola, ter estudo, porque ele tinha que ter conhecimento. Quando eu fui procurá-lo para dizer que eu ia morar aqui, ele falou, eu já sabia. A senhora é mais uma que o professor Eurípides está mandando para trabalhar no colégio Eurípides Barçanufo. E foi realmente, eu fui professora no Colégio Estadual Eurípides Barçanufo por 30 anos. Tem história da Chiquinha, a esposa dele, ajudar a carregar tijolo na Barra da Saia, vocês banhando de servente, ajudando as pessoas. Eles pegavam trabalhos duros para começar isso aqui, viu? O começo aqui foi duro. O Sr. Jerônimo para ser discípulo de Eurípides Barçanufo. Foi a mãe dele que obsedou naquela época, então ele foi, o pai dele levou ela para Sacramento e levou o Sr. Jerônimo para acompanhar ela. E lá ela se libertou. E a Dona Chiquinha, a mulher dele, foi internada nesse albergue. Isso que eu estou contando para vocês, ele que me contou, viu? E o senhor ia falar para ele assim, Jerominho, você cuida bem dessa mulher, dessa menina, que essa menina vai ser sua esposa e vai ser seu braço direito. O senhor Jerônimo falou para ele assim, o que é isso, senhor Eurípides? Se o senhor me desejar uma coisa boa, vai me desejar uma coisa dessa? O senhor Eurípides falou, Jerominho, melhor do que essa menina não existe. O que acontece? Quando ela sarou, o Sr. Jerônimo pega casa com ela. Ele mudou para o município de Caldas Novas. Lá ele já foi mexer com outras coisas, né? O senhor fala para ele assim, Jerominho, você não veio para aqui para fazer isso não. Você tem que fazer o selo espírita aqui para você iniciar o espiritismo no estado de Goiás. Depois de influências de Jerônimo Candinho e seu centro espírita em Caldas Novas, os moradores de Palmelo fundaram um centro espírita na cidade. Depois de algum tempo, Jerônimo e sua esposa resolveram se mudar para a pequena cidade.
As mudanças foram grandes e a cidade passou a ser um dos principais pontos de encontros espíritas e de pessoas que estão à procura de curas espirituais. Grandes médiuns de Palmelo chegaram até a cidade com grandes problemas e foram curados e ajudados por Jerônimo Candinho, como é o caso de Bartolo Damo. Ele participou da Segunda Grande Guerra como menino, garoto, que carregava munição para a linha de frente. E nessa atividade, ele viu morrer todos os amigos dele. Só ele sobreviveu. Isso gerou nele um trauma que ele carregou a vida inteira. Quando falava de guerra, ele chorava de soluçar. A pressão dele ia no auge. E ele se descontrolava realmente. Tá, então ele veio para o Brasil, trazendo tudo isso, chegou na casa dos tios, os tios muito católicos. Aí ele começou a apresentar crises de vidência, com neurose. Aí o tio levou ele para fazer tratamento psiquiátrico. Ele ficou nesse tratamento durante 7 anos, cada vez pior. Ele via um espírito que tinha a altura de um prédio de 19 andares. Quando ele via esse espírito do lado, ele via pelas pernas. Aí ele ia subindo os olhos. Quando ele alcançava a cabeça lá no alto, ele sentia um pavor, que ele saía correndo. Só que na cabeça dele ele tinha que correr muito, porque um passo que aquele espírito desse já pegaria ele lá na frente, pelo tamanho das pernas. Uma vez ele estava próximo à Avenida São João e ele ia atravessar a avenida com aquele movimento de carro, quando chegou um senhor e segurou ele pelo braço e disse: não vai, fica, acalma, e deixou ele bem. Ele ficou bem. Aí quando ele virou para ver o senhor, ele não viu. Aquele senhor começou a subir, passando por cima dos carros, e sumiu numa estrada no infinito. E ele ficou encabulado. Quem era aquele homem? Quem era aquele homem? Damo não descobre quem era o espírito que o ajudou, mas conhece logo em seguida um enfermeiro espírita que tem a certeza de que o problema de Damo era causado pelo afloramento mediúnico. Depois de sair da casa dos seus tios e estar participando de atividades no centro espírita, Damo recebe um convite inesperado em uma de suas idas a um congresso espírita. Chegando nesse congresso, a oradora da noite, que chamava Carlota Stigl, ela, antes de começar a palestra, ela falou que tinha um recado do Chico Xavier para um italiano que está nesse congresso, chamado Bartolo Damo, e que ele precisava falar com ele em Pedro Leopoldo. Aí o pessoal, o Chico naquela época, já tinha um certo prestígio. Aí todo mundo, o Chico é que mandou levar, e você, então vamos levar esse homem lá. Aí o enfermeiro falava, porque ele não entendia muito bem o português ainda: é com você, dama, é você. Ele: não, eu não conheço ninguém, como que é comigo? Não, é com você. E aí eu sei que fizeram uma vaquinha, ele foi parar lá em Pedro Leopoldo. Quando ele chegou lá, que ele viu o Chico, ele lembrou que era aquele homem que segurou ele na Avenida São João, em São Paulo, e que se ele tivesse atravessado, ele teria sido atropelado e morto, com certeza, naquele dia. Então aquilo para ele foi um impacto. Fez com que ele permanecesse até de madrugada, porque ele chegou lá, era 4 horas da tarde, mas aquela multidão, o Chico atendendo, psicografando, mas ele permaneceu ali. Lá pelas tantas da madrugada, ele numa fome, resolveu falar: eu vou embora, esse homem não me conhece, eu vou ficar fazendo o que aqui? Ele levantou para sair. Quando ele levantou, o Chico parou a psicografia, levantou e disse para ele: Damo, e fez assim, para ele esperar. Aí ele dizia que ficou igual uma pedra, ele não tinha nem jeito de sentar. E aí ele aguardou. Quando terminou o atendimento, o Chico chegou para ele, abraçou, falou que há muito tempo esperava por ele lá, e disse assim: olha, meu filho, você vai encontrar um lugar
onde você vai dedicar a sua vida e vai se sentir muito bem. Esse lugar se chama Palmelo, fica no estado de Goiás. Só que você não vai procurar. Você vai viajar, você vai conhecer muitas cidades de Minas. E quando chegar o momento, você vai ouvir falar dessa cidade. E quando ouvir, aí não perca tempo, vai para lá imediato, lá é o seu lugar. Damo, depois de fundar muitos centros, ouve informações sobre Palmelo, tem seus problemas de volta e precisa ser amarrado e levado até a cidade. Assim, encontra sua cura definitiva e o seu maior trabalho como médium na cidade. Muitas pessoas procuram a solução de seus problemas em Palmelo. Não era diferente com os médiuns da cidade, que tiveram grandes problemas até descobrirem a verdadeira razão de suas dores. Lá na fazenda do meu pai, que o meu pai era um fazendeiro, estava o senhor Carlos Ferreira Borges. O Carlos Ferreira Borges tinha apelido de Barão. E ele era irmão da dona Chiquinha, esposa do Jerônimo Gandinho. E ele morava lá perto da fazenda do meu pai e tinha o nome de benzedor, mas ele dava passo. Então aí os médicos não conseguiram me curar. Meu pai veio e perguntou para o Barão: Barão, qual é a doença do meu filho? O Barão falou para ele assim: seu bem, o seu filho, a doença dele não tem cura. Então meu pai ficou apavorado. Que isso, Barão? Mas não tem cura a doença do meu filho? O Barão falou: não tem, porque ele é um médium e ele vai continuar vendo espírito, e esse espírito, e isso vai trazer muita felicidade para ele e vai trazer coisas difíceis também. Desde criança até apanhar, eu já apanhei muito, pode falar que via os espíritos. Apanhei da minha mãe me batia, porque ela já tinha um certo preconceito comigo, porque eu tenho história que eu vi os espíritos real, que eles não teve nem jeito de fazer muita coisa comigo. Então eu resolvi casar. Então eu casei com uma moça espírita, chamava Odília Ferreira Borges. O pai dela tinha um centro espírita na fazenda e ela era um médium vidente, médium efeito físico. Então ela trabalhava com o pai dela. Mas eu, com tudo isso, não acreditava, viu? Então casei com ela, eu tirei ela do centro. Não, deixei ir no centro. Quando foi mais ou menos uns 2 anos, ela entrou no estado de desequilíbrio. E aquele ali, eu não acreditava em espiritismo, né? Médico, mais médico. Um belo dia, lá na minha fazenda, 2 horas da madrugada, nós dormindo, ela estava dormindo, eu também estava dormindo, eu acordei com a luz dentro do quarto, que iluminou o quarto todo. Eu levei aquele susto e sentei na cama. Mas a minha mãe faleceu dia 24 de dezembro de 1933. Então, quando eu sentei na cama, eu vi ela na minha frente. Aí, eu sentei na cama, levei aquele susto. Ela falou para mim assim: você está me vendo? Falei: tô. Quem sou eu? Eu falei: minha mãe. Aí ela disse para mim: mas você não acredita em espírito? Como é que eu sou sua mãe? Aí eu levantei para pegar nela. Ela mandou que eu sentasse e que escutasse ela. Primeiro, eu quero que você leve a Odília para Palmelo. A cura dela está em Palmelo. Eu nunca tinha visto falar em Palmelo, entendeu? E de hoje em diante, eu conto com você dentro da doutrina espírita. Que você tem muita responsabilidade, muito compromisso com a doutrina espírita. Quando minha avó desencarnou, eu via ela, né, andando junto comigo na minha frente, né? E aí eu contava, minha mãe não aceitava de jeito nenhum, me batia. Mas aí eu fui entrando em desequilíbrio, fui fazendo coisas que não era minha, perturbação, né? Fui entrando em quadro de perturbação. E fui até perturbado mesmo, fui até ficar perturbado. Eu vim para cá perturbado, completamente perturbado. Estive no sanatório, porque clínica, coisa como eu já disse, andei por muitas clínicas, certo? Muitas clínicas.
de repouso tive muitas, mas vim sarar aqui nesse sanatório aqui do Palmelo. A pequena cidade, de pouco mais de 2.000 habitantes, trouxe momentos marcantes para os médiuns e moradores de Palmelo. Um dos momentos marcantes para mim em Palmelo foi quando eu fui convidada para ser diretora do Sanatório Espírita de Palmelo, porque eu tinha muito medo também de pessoas com distúrbios mentais. E quando eu fui convidada para ser diretora lá, eu pensei, mas como? Se eu tenho medo das pessoas que estão lá. Mas mesmo assim, eu resolvi enfrentar o desafio e fui. Na primeira ida minha ao sanatório, que foi em dezembro de 1988, quando abriu a porta do pavilhão masculino e que eu entrei naquele pavilhão onde era assim uma área, um galpão fechado e onde estavam 70 homens, todos com problemas mentais. Um sol das 2 horas da tarde, aquele cimento, aquela desolação ali dentro, e aqueles homens, um sentado, outro deitado. Quando eu entrei, que eu vi aquela cena, eu pensei em sair correndo, em sair logo. E um dos doentes mentais, que era considerado o mais perigoso, que já tinha causado várias situações até de agressividade lá dentro, porque na época não tinha psicotrópico, era tudo só no passe mesmo, na corrente, na camisa de força. Ele estava assim na ponta do corredor que eu entrei de cá, ele estava na ponta oposta. Quando ele se aproximou, ele pegou na minha mão, ele parou de uma vez, pegou na minha mão e me disse: que bom que você veio, foi Deus que te mandou. E naquele momento eu senti uma compaixão muito grande por aquele doente e por todos que estavam ali. A minha vontade foi de sentar ali, colocar a cabeça dele no meu colo e de alguma forma agradecer por ele ter me dado aquela recepção e eu também poder oferecer alguma coisa a ele. E o que eu achei mais interessante é que a partir daí, todo o medo que eu sentia de problemas, de pessoas com problemas mentais, desapareceu. Hoje eu sou trabalhador, e muito, trabalho bastante, graças a Deus, corro muito, luto muito com as pessoas com dificuldade, me sinto muito feliz, minha felicidade é essa. O Centro Espírita hoje está com 333 médios. Porque Palmelo é uma projeção, na verdade, da colônia espiritual Nova Esperança, que está sobre a cidade de Palmelo. Sem amor não tem doutrina. Se não tiver o amor, em frente não tem doutrina.